Shalom a todos, mais uma vez na presença desse grande Deus que fez os céus e a terra, para buscar a tua palavra. Estamos diante de um livro cheio de letras. E nessas letras está escrito que é o Espírito que vivifica. A letra mata. As pessoas entram em confusão, em debates, por causa da letra, mas o Espírito une. Hoje nós vamos estar falando na união do Espírito, na vida que esse Espírito dá através dos anos, né? Como o povo diz, a Bíblia é um livro antigo e é um livro novo, porque o Espírito vivifica, o Espírito dá vida, a letra mata. As pessoas fazem um livro, faz um jornal, traz uma notícia, e não é uma coisa para sempre, mas a palavra de Deus é para sempre, porque assim está escrito nela: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então isso é o segredo da palavra de Deus, é a união no Espírito. A união tem uma força. Vocês viram na Torre de Babel, quando eles estavam unidos numa só língua? A torre estava sendo construída. Mas a partir da hora que eles deixaram a união da palavra, a união da língua, o que aconteceu? Ninguém mais entendeu a ninguém. Então é isso que acontece com a palavra de Deus. As pessoas deixou o Espírito. As pessoas deixaram a verdade. Então virou o quê? Um Babel, Babilônia, uma confusão. Quer dizer, confusão de línguas, confusão de palavras. Que não é assim, desta maneira, que dá para se entender? Esta confusão que vive as pessoas. Hoje comemoramos o quê? Festa das primícias, festa de Pentecoste. E o que aconteceu nesta festa? Estavam unidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito e na mesma língua. Porque a hora que Pedro pregou na sua língua, todos ouviram, porque estavam todos no mesmo propósito. E é isso que Deus quer. Esta é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É que a sua palavra saia de Israel, as suas leis de Jerusalém. Vamos estar lendo Isaías 2 e versículo 3 para nós entender a palavra de Deus. Esse versículo aqui é bendito, é maravilhoso. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andamos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a palavra do Adonai, a palavra do Criador. Estão ouvindo? Então é viver em um só propósito. É acreditar que o Espírito de Deus é a união. É acreditar que o Espírito do Senhor Yahushua une pessoas. Nós vamos estar lendo aqui hoje um versículo de João 14, 17. Fala que nós recebemos esse Espírito e o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece ele. Olha, a palavra de Deus hoje. Nós recebemos esse Espírito e o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece ele. O mundo trata ele com desprezo. No mundo ele é a terceira pessoa da Trindade. O mundo não pode receber ele.
Porque ele é um espírito de união. Ele é um espírito que une pessoas. Ele é um espírito que ensina que a vontade de Deus é que a palavra de Deus é como está escrito aqui, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Que os homens busquem em Israel. Que os homens se aproximem de Israel. Que os homens orem para Israel. Esta é a vontade de Deus. Esta é a união desse Deus bendito que se fez os céus e a terra. Às vezes, o muito conhecimento leva as pessoas a que patamar da vida? Leva a pessoa a ser vamos dizer, um lobo solitário ali na internet. Não tem contato com ninguém, não fala com ninguém, não prega para ninguém. Esse serve, aquele não serve. Mas nós vamos estar falando hoje sobre isso, da união do Espírito, porque isso agrada o Criador. Vocês viram, falando outra vez na Torre de Babel, enquanto se falava a mesma língua, a torre estava sendo construída. Mas a partir da hora que deixaram de falar a mesma língua, aí entra o espírito de confusão. Assim é na obra do Criador. Você que está começando uma obra, 2 ou 3 pessoas, bem intencionado, faça a obra do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, traga a sua palavra, traga a sua verdade. Nós vamos estar lendo agora algum versículo referente ao Espírito do Criador. Nós vamos estar lendo aquele versículo de 1 Coríntios também, que vamos estar lendo na Bíblia que na Peshita, né, que só ficou os pedaços, né, como se diz, aquela mulher. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Entendeu? E aquela mulher foi justificada. Entendeu? Aquela mulher foi justificada. Então, essa aqui é as migalhas que caíram da mesa do nosso rei e está aqui para ser desfrutada hoje, no nome do Senhor Yehoshua. Vamos estar lendo 1 Coríntios 12, versículo 3. Isaías 2, 3 nós já lemos. Depois Atos 2, 1, o dia da festa, já vamos estar falando da união. Estavam unidos no mesmo lugar e aconteceu aquele milagre. João 14 e 17. Vamos dizer que o Espírito que vocês receberam, o mundo não pode receber. Vamos estar lendo para nós entender a palavra de Deus. Entende a palavra de Deus quem ouve a palavra de Deus. Quem tem paciência para ouvir vai aprender a palavra de Deus nesses últimos dias. João 14 e 17 que eu falei, vamos estar lendo aqui. 14 e 17, para a honra e glória desse Deus. O Espírito da verdade, eu vou até marcar de caneta aqui, são coisas boas que a gente não pode esquecer. Olha que versículo importante para nós, iniciantes da escola do Criador na terra. É um versículo importante. O Espírito da verdade, confirma aí na sua Bíblia que está com letra maiúscula esse Espírito. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ouviram a palavra? Que palavra maravilhosa! O Espírito que o mundo não vê e o mundo não conhece. O mundo não vê e o mundo não conhece. Vós conheceis, porque habita convosco, está em vós. Esta é a palavra de Deus. E esse Espírito é que nos ensina.
E esse Espírito é que nos convoca. É esse Espírito que faz a obra do Criador na nossa vida. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, como diz a palavra. O homem sozinho não tem capacidade. O homem sozinho não faz nada. O homem sozinho é cheio de defeitos. Mas quando ele se depara com o Espírito do Criador, ele vê que ele realmente precisa de Deus. Que realmente ele não é nada. Que realmente ele engatinha nas coisas do Criador e não sabe nada. Mas a partir da hora que deparamos com esse Espírito, ele vai nos modelando, ele vai nos fazendo. E que o dia de hoje seja melhor do que o dia de ontem. Para uma pessoa que tem o Espírito desse Deus na sua vida. E que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E nós vamos nos aperfeiçoando nesses degraus espiritual que só o Criador sabe fazer na nossa vida. Vamos ler aqui nesse pedacinho de Bíblia peshita aqui, 1 Coríntios 12, versículo 3. Ó. Vamos estar lendo, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui. Ó. Porque vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Roach de Elohim, Espírito Santo, né? Diz, Yehoshua é anátema. E ninguém pode dizer que Yehoshua é Adonai, senão pelo Roach Kadosh, senão pelo Espírito. Estão ouvindo? Ninguém vai dizer que Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito. Então tem que haver esse contato com o Espírito. Espírito que o mundo não conhece, mas vós conhece, porque habita em vós. Habita em vós. Então, é isso que tem que acontecer na nossa vida. Os que testificam Yehoshua é Adonai, senão pelo Espírito Santo. Aquele Espírito que ele falou, é preciso que eu vá, para que ele venha. E depois ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A unidade desse Deus habitando na nossa vida, para entender a palavra de Deus. Porque se não tiver a unidade desse Deus na nossa vida, nós não vamos entender a palavra de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito do Criador dá vida para a letra, dá vida para nós, dá vida quando nós ouvimos a palavra de Deus, dá vida quando nós oramos, dá vida quando nós intercedemos, dá vida quando nós dedicamos a nossa vida à obra de Deus. É Ele que faz tudo em favor da obra de Deus na nossa vida, para que tudo dê certo nesses últimos dias. Você vê que é uma obra espiritual. É uma obra espiritual. Observa bem o versículo. Vê se dá para ver o versículo 3 aqui. Ó. Versículo 3 está marcado de caneta aí. Ó. Ai, mas como é difícil a vista da gente, né? Aqui, ó. Mas fala aqui. Ninguém diz que Yehoshua é Adonai, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então são essas as palavras. Vamos ao assunto do dia, Atos 2. Falando em Atos 2, por isso que eu citei aquele versículo da Torre de Babel, porque se trata de línguas também, né? Se trata de línguas também. Estava citando que estava todo reunido no mesmo lugar e na mesma língua. Aí é onde Deus operou naquele lugar. Vamos estar lendo aqui que é uma festa maravilhosa, é uma festa das primícias, das colheitas, né? Mas, irmão, nós não temos colheita, mas o que é a nossa colheita? Quem tem seu salário leva a primícia, né? Bom seria se os homens entendessem certo o que é
a vontade do coração de Deus, né? Se for falar aqui das primícias do nosso salário, para que haja mantimento na minha casa, diz Deus, né? É um outro tema também, que a vontade do Senhor é que haja mantimento na sua casa. E para que esse mantimento? À toa? Não, para socorrer pessoas necessitadas. Se formos falar aqui das primícias hoje, vai ficar um vídeo muito grande. E tem pessoas que às vezes não gostam de um vídeo grande. Mas a vontade de Deus é essa, é que tenha mantimento na sua casa, né? E para isso sempre teve as primícias para socorrer os domésticos da fé. Porque Deus se preocupa com os domésticos da fé, aqueles que passam necessidade, passam dificuldade, muitas vezes por causa da fé, né? Passam dificuldade. E esses que têm que ser visto e socorrido, seja quem for, no nome do Senhor Yahushua. Vamos estar lendo. E cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo propósito, né? Se você for ver lá em Atos 4:45, que fala todos reunidos no mesmo lugar, mesmo propósito, mesmo espírito, mesma língua. E ninguém passava necessidade. Nós não vamos ler lá para o vídeo não ficar aqui muito grande. Mas é na união do Espírito é que esse Deus trabalha. É isso que eu quero falar nesta festa. Porque o acontecimento é para os últimos dias, como diz o profeta Isaías 2, versículo 3, né? Que nos últimos dias o povo ia correr, ia buscar essas coisas santas, que é para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do servo, para a vida da serva nesses últimos dias. Como disse o profeta, celebra as festas, ó Israel. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como ouvirmos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Estão ouvindo? Esses homens são galileus, mas quando eles falam, nós ouvimos na nossa própria língua que nascemos. É mistério do Criador. Esta é a palavra de Deus, esta é a festa santa do Criador. Vocês veem que os apóstolos, a igreja primitiva, celebrava a festa. Então a mensagem dos últimos dias é a mesma mensagem. É a união do Espírito. É as coisas do Criador. É a vontade do Criador sendo feita nesses últimos dias. E a mensagem é: a igreja da Santa Inquisição não. A sua imagem não é o nosso Senhor Yahushua. Os seus dogmas não é mandamento do Criador. As suas festas não é festa do Criador. Esta é a mensagem dos últimos dias. E sobre esta mensagem que o povo da Santa Inquisição morreram. É sobre esta mensagem que os profetas morreram. É sobre esta mensagem que os apóstolos foram perseguidos e mortos. Sobre esta mensagem que Jerusalém foi destruída no ano 70. Então esta é a palavra dos últimos dias.
doa em quem doer. Não interessa quem seja, mas esta é a palavra dos últimos dias. O Deus da Santa Inquisição, a igreja da Santa Inquisição não é a igreja do Criador. O Deus da Santa Inquisição não é o nosso Senhor Yehoshua. Os seus dogmas não é mandamento do Criador. As suas festas não são festa do Criador. Esta é a palavra dos últimos dias. Nem que custe a nossa vida, mas esta é a palavra dos últimos dias. Celebra a festa, ó Israel. Se alegra nesse Deus bendito que fez os céus e a terra. Vamos ler de novo Isaías 2, versículo 3, para nós estar encerrando este vídeo. Porque o vídeo às vezes fica grande, mas são palavras boas, são palavras que edificam. Vocês já tinham imaginado que este livro é apenas letras, mas tem um espírito que vivifica. Aquele espírito que o Senhor Yehoshua prometeu. É preciso que eu vá para que ele venha. Eu enviarei o meu espírito a vós. Não é assim que está escrito? E ele se cumpriu. Ele está cumprindo. Porque até hoje, homens, mulheres, criança, fala por esse espírito. E quando esse espírito fala, arde o nosso coração. Assim como o Senhor Yehoshua falou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa é a diferença da palavra do Espírito e a palavra comercializada, a palavra vendida, a letra vendida. A letra não vale nada, mas esse Espírito que vive em vós, está em vós e vocês conhecem, esse tem muito valor. Vamos estar lendo de novo Isaías 2, versículo 3 para nós encerrar. E virão muitos povos. Não é só um não, muitos povos. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Para que ensine o que acontece aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, esse é o propósito de Deus, que subamos ao monte de Jacó e buscamos de Deus as veredas antigas, para que esta verdade chegue em nossa vida. O que é a verdade? A lei que sai de Sião e de Jerusalém, a palavra do Senhor, a palavra do Espírito. Voltando lá, ninguém diz Yehoshua e Adonai a não ser pelo Espírito Santo do Criador. No nome do Senhor Yehoshua. Amém.